E aí, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a retrospectiva 2021. Fatos significativos que aconteceram esse ano, tanto comigo quanto no mundo geral, na Irlanda, na Europa. Se você não se lembra, 2021 começou com muitas expectativas. 2020 foi o ano que teve pandemia praticamente o ano inteiro, que foi aquela confusão, fecha, abre no mundo todo. Na Europa, na Irlanda, ficou fechado o ano inteiro praticamente. Muita gente ficou recebendo auxílio praticamente o ano inteiro, desde que começou. Eu recebi um mês e meio, se não me engano, no máximo. Trabalhei o resto do ano inteiro e 2020 foi mais ou menos aquilo. 2021 foi bem diferente. Já começou com a quantidade de casos bem menor do que em relação a 2020, né? No começo do ano foi aquela enrolação, foi tudo fechando. Depois que passou o Natal, o Réveillon, os casos aumentaram muito, então fechou tudo de novo. Foi chegando ali por volta de março e abril de novo, que foi dando um ano. Foi voltando a abrir as coisas, foi flexibilizando mais, foi abrindo aos poucos em alguns outros países. A Irlanda também foi acompanhando esse processo, abrindo aos poucos. E quando tem alto êxodo de pessoas, que foi o que aconteceu em 2020, muitas pessoas saíram. E como as portas da imigração não estavam abertas, só teve gente saindo. E ninguém estava entrando. Em 2021, quando abriu as portas, várias oportunidades, várias demandas surgiram. A busca por emprego tá incessante. A quantidade de emprego tá muito grande também, porque incrivelmente as pessoas ficam na dúvida entre receber auxílio e trabalhar. Eu sinceramente não entendo isso, porque quando você trabalha você tem muito mais benefícios em relação ao próprio benefício do governo. O benefício do governo é só um termo, que você ganha dinheiro para ficar em casa, mas você realmente tem necessidade de fazer isso? Foi um ano que essa dúvida foi questionada e felizmente o governo cancelou esse auxílio do governo durante o ano, porque viu que não tinha mais a necessidade de dar e proporcionou às pessoas que voltassem a trabalhar quase que compulsoriamente, né? Não deveria ser assim, mas tudo bem. Mas as pessoas contribuíram muito mais com o país em 2021 do que em relação a 2020. E, como eu falei, como a demanda, o êxodo foi muito grande, as oportunidades também foram absurdas. Então, a possibilidade de você conseguir uma casa melhor, a possibilidade de você conseguir um emprego melhor, para quem já estava aqui foi muito maior. E para quem chegou aqui, viu que muita gente já tinha ido embora, então tinha muitas vagas de emprego, muitas opções de casa. Num período normal, aconteceria, sim, só que com um pouco menos de frequência. Tiveram essas modificações em relação a esses 2 anos. E em relação a mim, eu passei 2020 trabalhando inteiro, né? Eu fiz um vídeo, inclusive, aqui no canal, falando sobre o meu 2020, quanto que eu fiz no ano, onde que eu trabalhei, onde que eu deixei de trabalhar, como é que eu fiz, como é que era a minha rotina. Tem vários vídeos falando sobre isso. O que aconteceu nesse ano de 2021, muito diferente do ano de 2020, por exemplo. Não sei se você sabe, mas eu faço aniversário em janeiro, de aquário. No ano passado eu passei meu aniversário na Tarsis. E esse ano eu passei o aniversário em casa, porque ainda estava em lockdown e a gente fez a nossa despedida da Irlanda lá no meu aniversário, porque uma semana depois eu já estava na Itália. A gente foi pra Itália se aventurar no processo de cidadania. Chegamos lá em fevereiro e em fevereiro minha vida mudou do avesso. Como você deve saber, mais que eu, se você assistir todos os meus vídeos, lá na Itália você não tem a possibilidade de trabalhar, porque você tecnicamente está de turista. Logo, você tem que encontrar outros meios de se ocupar. O meio que eu me mantive ocupado foi comecei a pesquisar, a estudar meios, formas viáveis de trabalhar online. Antes de ir para a Itália, eu estava estudando possibilidades de como fazer as taxas, como fazer as minhas. Na época eu ainda estava estudando a fazer as minhas. Nesse meio termo de mudança, eu pude ter a oportunidade de ver a melhor forma de fazer a minha e a melhor forma de usar esse conhecimento que eu agreguei, esse conhecimento que eu obtive, para ter a possibilidade de passar isso para mais pessoas. Na época eu tava com uns 10 mil e poucos seguidores, né? Eu sempre conheci muita gente, isso aí para mim nunca foi dificuldade, mas conversando com outro, eu falei, rapaz, comecei a ver uma saída nesse trabalho, porque eu comecei a realmente ajudar mais pessoas com o que eu tava fazendo, porque fiz o meu e comecei a fazer de mais pessoas, comecei a ajudar mais pessoas, comecei a estudar mais, comecei a gostar mais do assunto, nada mais, nada menos, comecei a compartilhar o que eu estava estudando, o que eu estava aprendendo, o que eu estava fazendo, o que eu estava deixando de fazer, os resultados que eu estava tendo, para onde eu estava indo, para onde eu estava voltando. Então eu comecei a compartilhar de uma forma mais incisiva em mais redes sociais. Então eu já compartilhava um pouco isso nos stories, mas bem de forma resumida, comecei a compartilhar isso nos stories por meio de feed, por meio de Reels, por meio de GTV. Comecei a fazer live que eu não fazia, comecei a usar o LinkedIn que eu não usava, comecei um canal do YouTube que eu não
tinha. Na verdade eu tinha, quando eu fazia sorteio de cartola, muito tempo atrás, aquele sorteio de bolinha. Já fiz sorteio no sorteador, com papel, sorteando, mostrando folha, mostrando o time, que eu fazia no canal, mas agora um canal realmente com objetivos. Naquela época era um canal mais de lazer, a gente fazia na resenha mesmo, só pra fazer livezinha, só porque o pessoal gostava de bater resenha durante a live. Era basicamente esse o objetivo da live. Falando em qualidade, você pode ver que o canal aqui melhorou bastante. Melhorou se você observar. O primeiro vídeo que eu fiz no canal foi um vídeo que foi na nossa quarta casa aqui. Não, aqui não, quarta casa lá na Itália, né? Teve a casa de massa, teve São Teramo, teve uma fazendinha, quarta casa na Itália. Foi o meu primeiro vídeo do YouTube, que foi um vídeo num quartinho. O quartinho da sala da pizza, que tinha um armário atrás, marrom, e do lado era um forno de pizza. O som saía num eco absurdo, eu dando boas-vindas pra quem tava me assistindo, ainda falava daquele jeito meio travando assim, com eco, a iluminação ruim, a qualidade do vídeo também era ruim, que era estar com outro celular. E aí com o tempo eu fui adaptando isso em todos os sentidos, em todas as redes sociais. No Instagram, primeiro comecei a fazer tudo sozinho, depois tive a oportunidade de contratar uma agência para trabalhar comigo. Trabalhei com essa agência 3 meses na primeira casa ainda lá na Itália. Depois eu senti a necessidade de ter uma equipe só minha, porque eu tava crescendo muito rápido. Peguei uma equipe só minha, comecei ali com 3 pessoas, certo? Essa equipe foi crescendo, a gente foi melhorando em todos os sentidos, em todas as áreas, foi tudo crescendo, porque quando você contrata uma equipe, você tem mais tempo. Você tem uma pessoa para te ajudar no YouTube, você tem uma pessoa para te ajudar no Instagram, você tem uma pessoa para te dar uma orientação geral. Depois você vai contratando as pessoas aos poucos. Você melhora o seu YouTube, você bota uma thumbnail mais bonita, mais atrativa, a forma que você passa o conteúdo. E além disso tudo, teve também o estudo no Instagram, né? Como você pode ver, fui melhorando tudo aos poucos. Conforme eu fui trazendo gente que crescesse comigo, eu pude delegar de forma mais inteligente, que eu pudesse usar o meu tempo livre, usar o tempo livre que eu tinha, ao invés de fazer outras coisas, eu estudava para melhorar mais. Então, por exemplo, imagine que eu comecei a fazer tudo sozinho. Se você voltar lá em janeiro, você vai ver o primeiro post que eu fiz sobre ganhar dinheiro na quarentena. Eu demorei nada mais nada menos do que 2 horas para fazer esse post. Depois que eu fiz esse post, eu comecei a pensar a possibilidade de contratar uma pessoa, uma agência para fazer. Porque imagine, eu usei 2 horas do meu dia para fazer um post. Se eu fosse postar todo dia no mesmo estilo, eu ia perder no mínimo 2 horas todo dia. Se eu fosse fazer isso a semana inteira, eu ia perder 14 horas da minha semana só programando e fazendo post. Então imagine, 14 horas para fazer uma programação, criar conteúdo, do que hoje eu demoro no máximo 1-2 horas para criar o conteúdo. Porque eu crio, passo a ideia, no máximo quando é para gravar algum Reels, alguma coisa assim que precisa aparecer eu, dar alguma ideia de conteúdo, eu não tenho necessidade mais de fazer, de postar nada. O tempo que você economiza é um tempo absurdo. Isso aí é muito significativo para você crescer o canal. Se você quiser crescer nas redes sociais, se você quiser crescer na internet, você precisa delegar. Foi passando o tempo, eu fui cada vez mais estudando, porque quando você delega as funções, você fica com um tempo mais espaçado, que você pode utilizar para você crescer mais e você desenvolve mais. Então eu fui estudando mais a comunicação, fui desenvolvendo, fui ganhando mais dinheiro, consequentemente fui atendendo mais pessoas e consequentemente estudando a parte de atendimento. Tive a oportunidade de ajudar muita gente nesse caminho, não só no atendimento em si, mas em dicas de investimentos, em dicas de intercâmbio, em dicas gerais, palpites, sugestões. Quanto mais você ter a habilidade de resolver problemas, maior vai ser a sua capacidade de converter isso em recursos, em converter isso em retorno, certo? Como eu falei, o atendimento eu fui melhorando cada vez mais e, além disso, eu fui melhorando também a minha qualidade de estrutura. Então, fui melhorando as minhas tabelas, porque eu organizo tudo em tabela. Conforme foi passando o tempo, eu senti a necessidade também de fazer balanços mensais com que eu veja mais ou menos qual foi o meu rendimento no mês, quantidade de clientes que eu consegui, quantidade de clientes que eu consegui fechar, quantidade de clientes que eu não consegui fechar, por que que eu não fechei, por que que eu fechei. Fui pegando as qualidades, os defeitos e fui melhorando aos poucos. Ainda estou melhorando e sempre vou melhorar. Eu acredito que a gente sempre pode melhorar, independentemente do que for o produto, o serviço. Sempre as coisas estão mudando, sempre o cliente necessita novas coisas, sempre a população está diferente, as demandas estão diferentes, as necessidades estão diferentes. O ano de 2021 também foi um ano que a gente começou a zoar a pandemia, de forma que a pandemia durou 2020 inteiro e chegou 2021 a gente estava
acostumado. Começou a surgir vários memes de pandemia, de vacina, de várias outras coisas relacionadas à doença. Sendo assim, mais um ano de superação, mais um ano de mudança, mais um ano de obstáculos. As pessoas tiveram que se renovar. Quando você busca novas estratégias, você sai da sua zona de conforto. E sair da sua zona de conforto, o nome já disse, você está saindo da sua zona de conforto. Então não vai ser confortável. Então muitas vezes é um processo que machuca, muitas vezes é um processo que, te espanca. Mas é um processo que você aprende, é um processo que você cresce, é um processo que você se renova, é um processo que você melhora. Eu coloco na mesa os pontos negativos e os pontos positivos, tento replicar os pontos positivos e tento tirar os pontos negativos, ou converter os negativos em positivos também, por que não? Vou dar um exemplo. Quando eu tava fazendo os meus primeiros vídeos, eu reparei que eu tava muito nervoso. Eu fui estudar possibilidades de como melhorar minha comunicação. Fiz um vídeo sobre isso. Falei, rapaz, quer saber de uma? Vou fazer um vídeo sobre isso, porque eu acredito que quem tá me assistindo pode estar pensando, como é que eu vou melhorar minha comunicação? Tô percebendo que Felipe tá melhorando muito a comunicação dele. Será que como ele tá fazendo isso? Então, eu vou resolver compartilhar. Vou falar aqui estratégias, até porque até hoje eu melhoro minha comunicação. Não sei se você repara, mas ao decorrer dos vídeos, minha comunicação vai melhorando, minha rapidez de pensamento vai melhorando, a quantidade de vezes que eu me desligo do vídeo vai diminuindo. Então, isso é prática, velho. Você vai praticando, quanto mais você pratica, quanto mais você posta, o povo, não, tá ruim, porra, tá ruim. Mas tá bom, aí você faz outro, pô, melhorou esse, mas pode melhorar nisso, nisso, nisso. Pô, beleza. Você faz outro, faz outro, faz outro, faz outro. Nos 3 primeiros meses de canal, eu fiz vídeo todos os dias. Pode olhar lá, pode olhar lá. Foi a forma que eu me dediquei nos 3 primeiros meses ali, ó, religioso, pra que a partir do 4º mês já tivesse um canal top. E, além disso, o ano de 2021 foi um ano que também proporcionou muitas perdas, muitos ganhos. Infelizmente, a gente teve vários desastres nesse ano, como a maioria dos anos a gente tem também. Tivemos recentemente chuvas muito fortes lá na minha cidade, lá no meu estado da Bahia, que várias pessoas ficaram desabrigadas. Então foi um ano que tivemos muitas perdas, tivemos muitos ganhos, tivemos muitas modificações, tivemos altos e baixos, como a maioria dos anos, certo? Gostaria de encerrar aqui com um agradecimento especial. Gostaria de agradecer especialmente a minha equipe, a equipe que trabalha comigo, porque vocês são pessoas incríveis, especiais. Sem vocês, minha vida dificilmente seria a mesma, porque esse ano minha vida mudou da água pro vinho. Eu sempre tive essa vontade de trabalhar home office aqui na Europa, igual eu trabalhava no Brasil, então foi sempre uma intenção minha. E esse ano eu tive a possibilidade de começar a fazer isso. Ano passado eu não consegui, então agradeço muito a vocês, eu sou muito grato por isso. Como eu falei inicialmente, nesse ano eu comecei com uma equipe de 3 pessoas e hoje eu já tenho uma equipe de 10 pessoas. 10 pessoas me ajudam hoje, direta e indiretamente, para você ver que no espaço de um ano as coisas mudam muito, as coisas sempre podem mudar, basta você ficar aberto às mudanças. Se você quiser que eu te acompanhe, faça o seguinte, me segue lá no Instagram, me mande uma mensagem lá. Felipe, eu vi seu vídeo lá, gostei bastante, quero que você me acompanhe esse ano, vamos junto, vamos ver. Daqui a um ano vou fazer outro vídeo e aí vamos comparar o vídeo de hoje com o vídeo do ano que vem, contando um ano sensacional que teremos, que será o ano de 2022. Beleza? Fechou? Valeu, muito obrigado, é nóis e que zoada é essa, hein?